Olá pessoal, eu sou o Nathan Gabriel e hoje irei falar sobre o aumento salarial em detrimento do desvio de função ou acúmulo de função do empregado. Caso esse assunto te interesse, fique comigo até o final deste vídeo que eu irei dar mais detalhes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Antes de abordar o nosso tema, eu queria falar para aqueles que estão chegando aqui agora no canal, eu sempre abordo dicas trabalhistas, temas trabalhistas, justamente para manter todos os trabalhadores bem informados e amparados pelos seus direitos. Quanto ao acúmulo de função ou desvio de função, para abordarmos este tema, nós temos que primeiro verificar qual foi a função que o empregado foi contratado para exercer na empresa. A partir desta função, nós temos que verificar se ela corresponde às funções exercidas na empresa ou se ela é diferente do que o empregado está exercendo na empresa. Então, temos que sempre analisar o que foi contratado e a real função exercida na empresa. Então, para saber, vamos dar um exemplo bem claro para todos os empregados. Se um empregado foi contratado como eletricista, ele exerce a sua função de eletricista. Contudo, a empresa, além da sua função de eletricista, pede para que ele faça serviços de manutenção, como porta, como ventilador, serviços ligados à parte de mecânica e não só de elétrica. Ele vai exercer função própria de um mecânico, ou às vezes ele exerce uma função também, além de um mecânico, ele também faz carregamento daquelas mercadorias. Nesse caso, ele está tendo um acúmulo de função. Além da sua função de eletricista, ele exerce também outra função de mecânico e outra função que é o de ajudante. Esse seria o acúmulo de função. Por outro lado, no mesmo exemplo que eu acabei de dar, eletricista, se o empregado ele é contratado apenas como ajudante de eletricista e ele exerce a função real de eletricista, ele também está tendo aí o desvio de função. Então, para ficar claro a todos vocês, o desvio de função se dá quando o empregado ele contrata o funcionário naquela função de ajudante, contudo, na prática, ele não só é um ajudante, mas ele também exerce aquela função com toda a responsabilidade. Se um ajudante fica por conta ali só de entregar as ferramentas, entregar o que for necessário para o profissional capacitado, que é o eletricista, o empregado, na prática, ele também coloca a mão ali e faz a função de eletricista. Nos dois casos que eu acabei de mencionar, tanto no acúmulo de função quanto no desvio de função, é devido ao empregado um reajuste salarial ou um plus salarial em detrimento do acúmulo de função ao exercer duas funções simultâneas ou no caso do desvio de função, a qual ele é contratado para exercer uma atividade que é menor remuneração e exerce, na verdade, na prática, uma função de maior remuneração. O exemplo que eu dei, um ajudante pode ser que ele ganhe R$1.500, enquanto o eletricista ganha R$2.000. Tem uma diferença de R$500 mensais. É importante destacar também que se o empregado estiver ocioso na empresa, quer dizer, ele está num período em que não tem serviço na empresa, ele está à disposição do empregador. Nestes casos, o empregador poderá lhe atribuir funções inerentes ao seu cargo, por mais que não seja propriamente de eletricista. Contudo, é no momento em que ele estiver ocioso. Isso pode, é claro, desde que seja inerente às funções de eletricista, isso se ele estiver ocioso na empresa. Se não tiver, vale destacar que ele tem que estar ligado estritamente às suas funções, sob pena de causar falta grave cometida da empresa com o empregado. E para reverter esta situação, o empregado ele pode recorrer à Justiça do Trabalho, porque muitos trabalhadores ficam à mercê do que a empresa lhe ordena, lhe impõe. E, contudo, essa situação na Justiça do Trabalho ela pode ser revertida
Contudo, o ônus de provar é do próprio empregado. Então fique atento nesses casos, se houver acúmulo de função ou desvio de função, você deverá provar na Justiça do Trabalho que você acumulava a sua função com uma outra diversa da sua, ou se você foi contratado por uma função inferior, mas exercia a função superior àquela a qual foi contratado. Nos dois casos, cabe então um plus salarial e um aumento salarial em detrimento tanto do reajuste quanto do acúmulo de função, que é o desvio de função ou o acúmulo de função, tá bom? Mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e fique comigo até o meu próximo vídeo.